Seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo ao podcast Sentido. O meu nome é Elia Carvalho. O meu nome é Sofia Ribeiro. E hoje temos uma convidada mesmo muito especial. Por isso, antes de começar esta conversa, eu vou-te pedir que tu possas subscrever o nosso canal, por gosto neste vídeo ou nesta gravação, se estás a ouvir no Spotify ou noutra plataforma, e que possas ativar as notificações, assim ficas a par de todos os episódios novos. E hoje é um dia mesmo muito especial, porque é o nosso é o nosso primeiro episódio com uma convidada que é uma pessoa muito especial para mim e tenho a certeza que vai ser também muito especial para vocês, que é a Viviana Ferreira. Olá! Bem-vinda! Obrigada! É uma maravilha podermos ter-te aqui hoje Obrigada. e podermos conversar contigo. A Viviana, além de mãe, de empreendedora, é uma mulher incrível, com muita resiliência. É um facto. É um facto mesmo, com muita resiliência, com à vontade, uma comunicação, uma expressão muito fluida e ela traz muitos insights sobre alimentação consciente, parentalidade consciente. No fundo, estás aqui mesmo para oferecer outras visões, não é? Sim. Para estarmos na vida. Seja Sim. muito bem-vinda. Obrigada! Fico muito contente por estar aqui. Obrigada! Fico muito lisonjeada. Glória a Deus! Obrigada a nós. Eu tenho imensas perguntas, até porque eu não sou mãe. Então isto gera-me assim muitas questões, porque é um dos meus grandes objetivos de vida. Não era o meu. Não era o teu, Não. logo para Podemos começar. começar mesmo aí, não era o teu Não. objetivo. Não. Tu tens que idade, tens 29 anos, Sim, não eu é? tenho 29 anos e tenho duas filhas apenas com 20 meses de diferença entre uma e outra. Eu sempre fui uma rapariga que sempre dizia que não ia ser mãe. Toda a gente que olhava para mim dizia que eu não ia ser mãe. Sempre tive, não sei se também se foi, quase sempre era considerada quase como uma Maria rapaz, porque eu nunca era muito feminina, ou seja, nunca usei maquiagem, nada disso. Mas aconteceu e é a melhor coisa do mundo e acho que foi uma transformação incrível e que descobri algo que realmente eu sei fazer e amo fazer, que é ser mãe. É o melhor Uau. trabalho que existe. Diz-me o que estavas a dizer que aconteceu, ou seja, o primeiro filho não foi planeado. Nem o primeiro nem o segundo. Nem o segundo. Não. Que giro. São duas O que eu acho que é uma meninas, cena não incrível. são? Sim, são duas meninas. Foste Sim, mãe com que idade a primeira vez? com 27, acho. 27 ou 26, 26, 27. Olha com a minha idade, seu mãe. Olha, e como é que Uau. geriste isso quando descobriste? Foi horrível. Foi num imagina, contexto também Foi assim. eu e o meu namorado abrimos o nosso espaço, o Orbis, em 2018. Ou seja, um casal novo, eu estava a estudar e desisti, ele estava a começar a trabalhar e também se desempregou porque não estava a sentir-se útil. Então nós abrimos o nosso espaço sem fundo de maneio por trás, ou seja, foi um investimento. E nós estávamos abrimos em 2018, chega 2019, abril mais ou menos, maio, descobri que estou grávida. Fogo. E agora? Abrimos o negócio nem há um ano. Estamos num crescimento incrível. Trabalhámos de manhã à noite. Eu e o Ricardo entrávamos de manhã, saíamos à noite. Nós alugámos uma casa em que tu entravas em nossa casa, era só sacos de roupa lavada que nossas mães nos traziam. Eu vou ser mãe agora? Tipo, não temos estabilidade nenhuma. O meu pensamento, eu fui abortar. Eu disse ao Ricardo assim, não, eu não quero. E eu desatei a chorar. Mas depois percebi que seria um erro, óbvio. E toda a gravidez foi um processo de, não digo de negação, percebes? Mas sempre lidei de como não estivesse grávida. Eu trabalhei sempre igual, tanto uma como da outra, sempre trabalhei igual, tive sorte também, digamos, não é? Porque nem todas as mulheres têm essa sorte. E sempre fui lidando como eu não estou grávida. Ok, eu estou grávida, mas isto não é uma vai. imposição. Sim, exatamente, porque eu não queria aceitar, se calhar. Porque eu tive muitos indícios de que estava grávida, mas nunca quis aceitar. Até que a minha mãe me obrigou a fazer o teste. Uau! Porque ela disse: não, tu estás grávida. E eu assim: não. Olha, e os teus pais, como é que também geriram isto? Ou seja, qual foi a reação deles? Apesar de, não sei se já eras independente, já moravas, Sim, já moravas com o sim. teu namorado? Ok. Sim. Mas ainda assim lidaram bem, porque eu sinto que ainda há muito esta questão na parte dos 20, não é? Hoje em dia, ser-se mãe nessa fase é muito precoce.
isto é o que dizem, não é? Não, Sim. não significa que seja a realidade. Sim, mas tu vês Ai, que este os dias, pensamento. se vês os dias de hoje, as minhas colegas, não é? Que estavam a estudar, elas acabaram os estudos tipo aos 26, 27 anos. Sim. Para E tu muito por causa começares. desta questão dos estudos, não Exatamente, acredites? exatamente. Tu começares uma vida, não é? Ou pensares ter um filho com bem, e é o mais certo ter uma estabilidade, não é? Claro. A minha situação não foi essa. Eu estava numa parte completamente instável, opá, mas os meus pais, para ele, tanto para os meus pais como para os meus sogros, foi algo incrível. Os meus sogros ficaram mais reticentes, ficaram mais assustados, com mais medo. Os meus pais foi uma cena É incrível. incrível. Sim, ainda por cima eles são novos, ou seja, eles iam aproveitar, estão a aproveitar as neitas de uma forma absurda mesmo. Pois. Sim. Que giro. Absurdo. Mesmo, incrível, incrível. Tu estavas a falar sobre a tua gravidez, que foi meio que um estado que tu estavas a ignorar, que estavas a viver. Achas que foi o facto de precisares de aceitar que isto estava a acontecer e das adaptações que tinhas a fazer? Porque eu não sou mãe, tal como a Sofia, mas é sempre um luto que tu estás a fazer da tua vida antiga, da Bibiana que eras e da Bibiana que estás a ser para a Bibiana que tu vais tornar. Morte e renascimento, não é? Sim. Sim. E ele não tem noção do que. Se calhar, o medo daquilo que eu não sabia o que era e o de não querer. Por exemplo, eu às vezes sentia dores de coluna, porque eu sofro muito da coluna, e não queria aceitar essas dores. E às vezes dizia assim: será que eu estou a ser inconsciente? Será que eu devia parar? Será que eu devia ir ao médico? Mas o meu inconsciente não me deixava parar e disse: não, tu tens de continuar. E eu ia modelando a minha posição do corpo, a minha posição a trabalhar, de forma a não sentir tanto essas dores. Porque para mim, e eu não me queria dar à gravidez, ou seja, para mim a gravidez não podia ser uma doença, não podia ser a gravidez que me ia parar. Porque se o que dizem é que a gravidez é o que te vai dar a melhor do mundo, porque é que vai ser com a gravidez que eu vou parar, não é? Não vou deixar de fazer aquilo que gosto só porque estou grávida. Isso para mim não fazia sentido, mas digo mais uma vez, tive sorte porque tudo correu bem e as minhas gravidezes foram santas. Mas sim, é uma transformação incrível e é com aquela coisa, ok, eu tenho 27 anos ou 26, já não sei, e eu vou ser mãe. Eu não sei ser mãe. Eu brinco para a minha mãe assim, mãe, eu não sei ser mãe. Como é que eu vou ser mãe? Só que a minha mãe disse, engana, no momento em que te colocarem o bebê no colo, tu vais ter uma transformação em ti tão incrível que vais saber ser mãe. E concordas Ok. com isso? Concordo. É incrível, meu. É incrível. É alucinante mesmo. Alucinante. Compreendes que possa não ser a experiência igual para todas as mulheres? Compreendo. E por isso é que também, eu nunca aceitei, não é nunca aceitei, mas porque tu, enquanto estás grávida, há muitos relatos, não é? Olha que eu fiz assim, olha que isto aconteceu, olha isto. E eu chego e assim, ok, não. Se a pessoa me quiser contar, conta, mas estava numa daquelas fases assim, eu não quero ouvir nada nem ninguém e nunca idealizei um parto. Ou seja, eu deixei-me ir. Eu cheguei lá e disse, é o que for, opá, não sei. Eu não sei o que isto é, não sei como é que o meu corpo vai reagir, por isso é o que for. E como eu nunca idealizei nada, nem nunca esperei nada, vivi aquilo ao máximo e é incrível. É uma experiência alucinante. E quando tu ouves a primeira vez o bebê chorar, tipo, uau. Eu emociono-me a ver partes, que eu perco tempo nisso. Emociono-me sempre. É uma coisa, por acaso, isto deve ser a minha lua em peixe, de certeza, porque eu emociono-me sempre. E é engraçado porque eu não sei qual é a reação. E também já ouvi mais que rejeitaram um filho nesta fase inicial. Acredito. E que pode ser muito complicado gerir isto. Mas estavas a fazer uma pergunta, ou estavas a falar aqui de uma questão, e em off nós aqui partilhamos que até gostavas de vir o terceiro filho. Sim. Farias a mesma coisa, ou seja, na parte da gestação, abrandarias hoje mais ou farias exatamente igual? Não faria exatamente igual. É? Eu posso dizer, eu da minha primeira filha, eu estava a trabalhar. Eu da minha primeira filha, eu acordei às 6 da manhã para ir trabalhar e senti algo úmido e assim, Mas disse ao Ricardo assim, não, vamos trabalhar, que se isto é águas a arrebentar, eu não tenho tempo para ir trabalhar. Ele disse, não, Ricardo, vamos já para o hospital. Eu estava a trabalhar, percebes? Tipo, estava com 39 semanas. Ou seja, eu continuava a trabalhar. Exatamente da mesma forma, de segunda a segunda, de manhã à noite. Ao fim de semana era a loucura lá no Orbis. Da minha segunda filha, eu já tive um ritmo diferente, porque já tinha pessoal a trabalhar. Mas posso dizer que no dia em que eu fui ter a minha filha, eu fui fazer as compras para o Orbis de manhã, cheguei ao Orbis, estive a trabalhar, ao meio-dia comecei as contrações e eu virei para o meu irmão, porque quem estava a trabalhar, assim, Roberto, eu acho que estou a ter contrações. E ele, e agora? Assim, agora vou esperar, porque era aquele que era outra funcionária,
e depois vou ver o que é que acontece. Pronto, acabei de trabalhar, fui para casa, até que percebi assim, não, isto está a ser muito rápido, ligo para os bombeiros. Pronto, quase que eu ia ter a menina pelo caminho. Acontece que eu saí do Orvis, era 1 e tal, às 4 Foi e um mesmo em quarto, pouco tempo. ela estava cá fora. Uau! Eu também acho que é assim, cada pessoa é uma pessoa. E Exatamente. desde que não seja baseado numa carência, ou mesmo que seja baseado numa carência, faz parte do processo de cada um, Sim, não é? exato. Tipo, trabalhar porque falta alguma coisa, o que Uhum. quer que seja. Mas acho que é preciso fazer sentido para cada pessoa. Há Exatamente. pessoas que precisam, que sentem essa Uhum. necessidade de se resguardar, há pessoas que sentem a necessidade de ser produtivas, de continuar Uhum. o mínimo de normalidade dentro Exatamente. das suas vidas, com Sim. todas as transformações que estão a viver. E antigamente, eu acho que já tive esta conversa até com a Viviana também, mas antigamente uma mulher dava à luz, fazia a sua recuperação e continuava a trabalhar com o filho ou com a filha. Uhum. E passamos para um completo extremo em que não são privilegiadas as necessidades das mulheres, tanto Sim. de um ponto de vista físico, porque obrigam-nas a trabalhar mesmo não estando prontas, ou obrigam-nas a ficar em casa mesmo querendo ser produtivas e fazem esse corte entre o bebê, talvez o bebê ainda não esteja pronto para estar numa creche, para estar com outra pessoa que não o pai e a mãe, ou principalmente a mãe, porque numa primeira fase Sim. há essa Uhum. dependência física da mãe, e tu já não podes ir trabalhar com o bebê, Não. percebes? Sim. Tipo, Por A exemplo, eu da ligação minha... é muito drástica. mas, por exemplo, eu da minha primeira filha, eu na semana a seguir fui trabalhar ao domingo. Opa, era preciso. E eu fui. Ligaram-me a dizer que a bebê estava cheia de fome, que eu tinha que ir lá mamar. Mas eu fui e depois acabei de ter hemorragias na semana a seguir. Porque é muito cedo e nós temos que saber parar. Porque eu estava bem, eu sentia-me bem, porque os meus partos foram 5 estrelas. Mas o teu Mas corpo falou. Exatamente. E nós temos que saber parar. Opa, e é super importante naquelas primeiras semanas estares, tu te acalmares. Tipo, ok, as pessoas que estão ali para te ajudar. Tens o teu companheiro, se tiveres essa sorte, não é? Mas também temos que dizer ao nosso companheiro o que é que nós precisamos, porque eles não vão saber. E eu não vou saber porque é que nós estamos, pelo que é que nós estamos a passar. E eu sei que falhei muito nessa parte. Mas porque eles têm que, eles têm que participar no processo, não é? Claro. Também é deles. E nós mulheres temos que saber parar. Eu sinto que existe aqui uma grande separação entre mãe e pai. Claro que têm dois papéis completamente diferentes e há coisas que só tu, Sim. na fase inicial, é que consegues, Sim. mas há outra parte que é essencial e que tem que ser feita, como por exemplo mudar de fraldas Sim. e fraldas e fraldas nos primeiros tempos. E o homem pode ser muito participativo se nós permitirmos. Exato. Se nós permitirmos. É isso que eu ia dizer, porque eu sinto que há muitas mulheres que também não permitem que fecham-se ali, não é? Claro. Muitas delas porque também foram feridas e porque reconheceram as suas ancestrais a serem feridas, a serem abandonadas nesses momentos ou noutros momentos, mas nós conseguirmos dar a oportunidade também termos a sorte, óbvio, de encontrar um ser humano funcional, mas também permitirmos receber esse suporte, porque é esse o papel do pai, é esse o papel do masculino saudável, dar o suporte. Não é uma tarefa menos masculina, é uma tarefa até bastante masculina. Homens que estejam a ouvir este podcast, é uma tarefa muito masculina dar o suporte à família. Muito masculina mesmo. Sabes que eu tenho uma colega minha que foi mãe a primeira vez e ela disse que quando nasceu a filha dela, que foi quando o grito da sua criança interior lhe saltou, ou seja, ali apareceu todos os gatilhos, todas as feridas internas, porque ela conseguiu ver-se ali, ver tudo o que estava. Foi quase como se ela visse num espelho a filha, tudo o que estava a acontecer, a forma como ela estava a educar, a forma como ela reagia. E tu sentes isso, sentes que há coisas que tu ages de forma impulsiva com a tua filha, porque nem sempre é fácil fazer esta gestão, não é? Mesmo. De emoções e tudo mais. Sentes que às vezes tu tens um deslize nesse sentido e depois tens que voltar à consciência e perceber, ok, eu falhei, está tudo bem e...
Sim. Entre aspas, Fizemos daquilo falhar. aspas, fizemos aspas para quem está a ouvir. Não, mas sim, eu passo-me, e estes dias foi exemplo disso, eu passo-me muitas, não é muitas vezes, mas há momentos em que eu me passo, ontem eu gritei com ela, mas depois temos que perceber que é uma criança, não é mais que isso, e não é mais que isto, não, é tudo aquilo. E eles não têm que levar com as minhas pressas e com os meus horários. E depois eu peço desculpa. Quando eu digo isto às pessoas, há pessoas que dizem assim: vais pedir desculpa. E sim, eu peço. Tanto eu nestes dias tive que pedir desculpa a ela, como ela também pediu desculpa a mim. Ela também percebe essa parte, percebe que quando deixa a mãe triste. Mas sim, não é fácil vir essas emoções e é fácil tu trespassares aquilo em que tu acreditas e aquilo que tu queres seguir e depois sentiste mesmo uma falhada, mas perceber que não estás a falhar, tipo, és tu. Mas se tu conseguires perceber que erraste e que há outras formas de saber lidar com as coisas, é incrível. E depois a própria criança também conseguir começar a perceber esse jogo e começar a conseguir perceber que, ok, eu fiz isto e eu sei que a minha mãe vai ficar triste por causa disto, então eu também vou pedir desculpa. E tu também sabes pedir desculpa a uma criança. Bem, é um bebê, mas tens de saber pedir desculpa. Certo, eu quero aproveitar esta temática para entrar na temática mais agressiva, porque eu fui educada num contexto em que a agressividade era normal e completamente aceitável e recomenda-se ainda. A forma de me educarem era a porrada, ponto. Pelo menos para mim, na ótica em que eu era criança, a forma como eu entendia era demasiado agressiva. Pode não ter sido, mas foi isto que eu entendi. O que é que tu pensas, Viviana? Porque tu és mãe. Eu ser contra a palmada pedagógica é tipo, ainda não és mãe, ainda não sabes. Mas tu és mãe, o que é que tu pensas sobre isso? Olha, eu não me lembro de alguma vez ter levado dos meus pais. Não me lembro mesmo. Não tenho essa imagem, não, zero mesmo. Mas para mim, o bater não fazia-me sentido. Mas eu também nunca pensei como é que eu ia agir quando eu tivesse um filho. Nunca fez parte dos meus pensamentos, nunca zero. Lá está, tipo, sempre deixei as coisas fluírem e nunca pensei em ser mãe, por isso nunca foi um pensamento meu. Mas eu só bati uma vez à minha filha, a mais velha. Mas para mim, quando eu ouvia as pessoas assim, a palmada é no momento certo, a palmada é no momento certo, assim, caramba, mas palmada é uma coisa violenta. Como é que uma criança que está em desenvolvimento, em transformação, vai levar este momento de palmada como o que é respeito? Mas que eu, para manter respeito, tenho que dar uma sapatada ao meu colega? Não faz sentido. Certo. E só que, mas o tradicional e o que dizem, olha, se fosse minha filha, isso é uma palmada no momento certo. Se uma palmada no momento certo, isso resolve tudo. Olha, se tivesse dado uma palmada, isso já não era assim. Pá, não é assim. Mas é preciso tu respirares muitas vezes fundo e virares um bocadinho a cara ao lado da criança para respirar fundo e dizer assim, não, calma. Ela tem que perceber, opa, isto explicas uma vez, ela volta a fazer, explicas duas vezes, ela volta a fazer. Mas tu ires explicando, ela mais cedo ou mais tarde ela vai conseguir perceber e vai fazer as coisas de uma forma diferente. Eu uma vez bati à minha filha porque estava com pressa, queria ir trabalhar e ela estava a fazer birras e eu peguei e bati. Mas ela não percebeu e ainda ficou pior. E eu depois cheguei ao fim assim, não, ok, vou pedir desculpa, vou respirar fundo e falei com ela tranquilamente, baixei-me ao nível dela, falei baixinho, com quase que uma linguagem, não digo uma linguagem de criança, mas não com frases muito adultas, o trabalho, o dinheiro. As coisas vão-se caminhando. Agora, claro que às vezes se é mesmo. Não é? Isso eu também conheço muita gente que parece que tem cara de saco de boxe, sabes? Também podia dar muita palmada, mas a palmada é ilegal. Exatamente. É isso que eu penso, né? É ilegal para tudo, inclusive os nossos filhos, bebés e crianças ainda, não é? Claro, se é ilegal, no fundo é um abuso de poder. Claro que é um abuso de poder. Completamente. E mesmo, por exemplo, a forma, o ferrar. Ainda não estava numa reunião e o ferrar veio ao assunto. E a minha filha, uma fase que ferrava muito. E eu assim, como é que eu vou conseguir contornar isto? E eu expliquei-lhe que não podia ferrar, porque isto. Consegui perceber em que fases, em que momentos é que ela tinha a vontade de ferrar e comecei a explicar. E antes dela ir, ela quando começava a abrir a boca, que ela é com os nervos, e comecei a explicar e fui falando sempre com ela. Nunca o bati por causa disso.
fui-lhe explicando sempre as coisas, até que chegou o dia em que ela ia aferrar o pai e virou-se a mim assim: não, mamãe, pois não, isto magoa, não magoa? E assim, pois, meu amor, e depois disse-lhe que sim, realmente sim. Até que houve um dia que um amigo nosso fez o gesto de ferrar, a brincar com ela. Não chegou a ferrar, só fez o gesto de ferrar o dedo e ela levou aquilo super a mal. Pois. Claro. Super a mal. Como não é nada que se faça, então porquê é que o tio está a fazer isto? Ou seja, acho que há sempre uma forma de tu conseguires com que a criança perceba, Sim. mas não é uma vez. Tens que explicar-nos num dia, tens que explicar E no esse é o outro, grande explicar no outro. desafio. É percebermos que a criança não consegue captar a mesma informação como o adulto. Exatamente. E nós muitas vezes achamos que a criança tem que compreender as coisas como se já estivesse aqui há anos. Exatamente. Como se já tivesse a educação toda feita, como se já fosse quase obrigatório saber que aquilo é errado. Exatamente. E a criança não sabe, é pura. Não tem noção desta realidade. Mesmo. E sinto que as pessoas hoje em dia ainda estão muito nesta. Como eu disse, eu também trabalho aqui numa área também que lido com crianças e vejo os pais, alguns mais conscientes e que tentam explicar, e outros que efetivamente é muito à base da educação antiga, digamos assim, que eu sei que não é por mal, Sim. só que é uma falsa autoridade que criam. Exatamente. Eles criam ali bloqueios e a pessoa reage àquilo, ou o ser humano reage àquilo, independentemente se é criança ou não, mas não é de forma correta e depois a pessoa precisa de terapia. Completamente. É uma realidade. Mas isso não invalida que as suas filhas precisem de terapia. Atenção. Sim, Claro, claro. E eu não sou a mãe perfeita nem longe disso. Ou seja, a minha imperfeição vai ser a perfeição para elas. Claro. E às vezes tens aquele olhar de a Viviana defende isto, mas agora ela está a fazer uma birra. Olha, afinal de contas não resulta em nada. Pois. Não é? É como se as crianças não precisassem de se autorregular, não é? De fazer essas birras para Exatamente. libertar alguma coisa. Exatamente, porque eu às vezes publico quase alguns instas daquilo que eu faço com as minhas filhas. E como quem, olha, esta aqui vem para o Insta Story e dizer que faz isto e isto, e depois chega a filha, ó, para aquilo, faz uma birra, não é? Mas pá, mas isso. Mas as crianças têm que aprender a lidar com frustração, por exemplo. Sim. Claro. E isso é uma coisa que na educação antiga, uma vez mais aqui falando, não havia essa permissão. E hoje em dia, muitas vezes, nós não conseguimos ou ouvir um não, ou então ouvimos em demasia e temos medo de pedir, só por essa questão de nós não aprendemos a gerir as nossas emoções. Sim, exatamente. Não é? O chorar, porque a criança não percebe. Então, a maneira mais fácil de não envergonhar os pais no meio do supermercado que está a fazer uma birra porque não pode levar alguma coisa é bater-lhe, não é? Em vez de deixar a criança explicar e mesmo assim ela vai chorar e tudo, eu percebo que seja mesmo complicado. É complicado porque também Claro. tens os olhares das outras pessoas, não é? Claro. Mas se ela está a fazer uma birra, o que tu tens de fazer é acolhê-la, é baixar-te ao nível dela, que é sempre muito importante, que é para ela não ter a posição do superior, baixar-te ao nível dela, abraçar-la e perguntar o que é que ela precisa, ou quando ela se acalmar, para explicar aquilo que ela precisa, dizer que a compreendo, percebo que ela está cansada, mas que a mamãe também está cansada. Ou seja, mas é deixá-la chorar, não é dizer não chores, porque ela depois um dia mais tarde não vai conseguir expressar as emoções dela porque cresceu a dizer que não se pode chorar. Certo. Não é? Isso é terrível. Eu acho que não sei se já falamos sobre isto aqui no podcast, porque é uma coisa que para mim foi uma descoberta incrível, que é nos anos 80, cientistas, pessoas assim que não é como nós, assim só namastê e assim, não, tipo, cientistas descobriram que nas lágrimas, num momento de stress e tensão, numa birra, as lágrimas contêm hormonas como o cortisol. Ou seja, o corpo precisa de chorar para libertar essas hormonas para regressar ao seu equilíbrio. E nós passamos a vida a ouvir e a dizer, porque eu já fui essa pessoa, a ouvir e a dizer não é preciso chorar. Sim. Mas afinal é. Sim. Uau! É incrível! Se é isso que ela precisa naquele momento, é isso que ela sente, só tem que chorar. Claro que às vezes é chato, não é? Certo! E às vezes ainda por cima a minha filha mais velha, quando abre aquela goela, abre mesmo. E eu agora tendo a mais pequenina, às vezes é complicado estar a gerir tudo isto. Mas opa, é deixá-la chorar, é abraçá-la, é acolhê-la. Ela pede muitos abracinhos quando está nessa fase, porque percebeu que é assim, acho eu que ela percebeu que é assim que se consegue tipo, acalmar. Ela sempre que está numa birra pede abracinhos.
Ontem passei o dia a dar abracinhos porque ela estava super irritada, então era sempre a dar os abracinhos. Mas é por aí, é deixá-la chorar quando ela sente vontade para chorar e é tentar acolhê-la ao máximo. Não é fácil, não, nem todos os dias consigo, não, mas Claro. tento fazê-lo. Mas é incrível tu tentares fazê-lo. Sim. Porque tu, quer dizer, com esse julgamento todo que existe socialmente das pessoas que te rodeiam, Sim. não é? Porque Sim. Pá, acredito que não é com tem malícia, não é? Claro que não é porque Mas gostam de ti, acontece. querem o melhor para ti, querem o Sim. melhor para a menina, dentro daquilo que é o melhor para cada um, da Exatamente. cabeça de cada um. Exato. Mas é difícil, não é? Porque nós também queremos a aprovação dos outros. Sim, porque depois em tudo em causa, E o não é? reconhecimento. Eu nunca fui mãe, aquela pessoa já foi mãe, já tem não sei quantos filhos, e eu é que estou a dizer que é melhor fazer assim, mas ela já teve 2 filhos, tipo, se calhar ela sabe mais que eu. Mas opá, depois tens de manter a tua ideia firme porque é naquilo que eu acredito, naquilo que leio, Claro. naquilo que vejo, é aquilo que eu acredito. E tenho visto resultados, não é? Das Exato. minhas filhas e da mais velha principalmente, e isso é uma cena incrível. E essa é realmente a grande diferença entre tu percebes, ok, aquela pessoa teve aquela experiência, teve aquela educação e foi daquela forma que lhe fez sentido educar, mas teres outra consciência de, ok, eu estou a fazer exatamente conforme o que a minha consciência me diz, conforme aquilo que eu fui aprendendo. E isso é incrível, efetivamente, perceberes que podes fazer diferente e está tudo bem. A educação não tem que ser linear em todos os sentidos. Acredito que possas sempre passar os teus valores, que foste aprendendo também com os teus pais e tudo mais, mas de uma forma diferente, não é? Exatamente, sim. Esse E uma criança é diferente da outra criança, ou seja, o que tu fazes com uma, eu acredito, e a minha mãe nova tem 1 ano, e acho que vai ter um filho completamente diferente, eu acho que com ela vou ter que agir de uma forma diferente, mas seguindo os mesmos ideais que segui com a Isis. E como é óbvio, acho que isso opá, mas eu só vou saber se vai dar certo ou não, não é? Não sei Sim. agora, mas acho que na minha ideia é aquilo que eu estou a fazer, acho que é o correto. E o Ricardo, o pai, também concorda comigo, por isso é meio caminho andado para as coisas darem Certo. certo, porque acho que se remássemos os dois em sentidos opostos que Aí é que as coisas não iam Exatamente. fluir da Exatamente. melhor forma. E acredito que haja muitos casos assim porque não é fácil, não é? Tu tens uma ideia diferente daquilo que estás habituado a ver e a ouvir. Exato. Mas é acreditar. Por falar em ideias diferentes, que pode acontecer, Viviana, tu estás num momento da tua vida em que estás a fazer uma transição de carreira também. Sim. Mas pelo que falámos em off e por aquilo que eu conheço de ti, tu estudaste uma coisa, Sim. fizeste mestrado, ok, não está por terminar, mas fizeste mestrado numa coisa, não é? Uhum. E toda a tua vida profissional daí em diante foi no vosso projeto, no vosso Exatamente. negócio. Sim. Porquê? Porque é que começaste o Orbis? O que é que te moveu? Enfim, eu sempre fui uma adolescente, digamos, mais cheinha. E então, o momento em que eu mudei a minha alimentação e tu não conseguis tomar pequeno almoço fora, comer aquilo mais saudável, para mim isso frustrava-me. Pronto, eu estava a estudar, para mim eu comecei a bater mal, porque para mim eu não consigo estar sentada à frente do computador a escrever. E para seguir a área da investigação há muito isso, que é o escrever artigos, o escrever as teses. Pronto, eu estava a escrever a tese e comecei a bater muito mal, porque para mim aquilo não estava a fazer sentido. Todo o trabalho prático em si eu adorei, trabalhar com as drogas e tudo mais. Mas chega um ponto em que estar sentada à frente do computador para mim não estava a fazer sentido, então decidi desistir. Ao mesmo tempo, o meu namorado estava numa empresa em que não estava a sentir-se reconhecido por aquilo que estava a fazer. Então também decidiu sair de lá. Apareceu aquele espaço por acaso e ele viu assim, ok, isto pode ser uma oportunidade para nós. Sabia o meu gosto pela restauração, porque sempre trabalhei em pastelarias enquanto estive a estudar. Sabia o meu gosto pela alimentação saudável, o não encontrar nada no mercado disso, então juntámos o útil ao agradável e fomos. Chamaram-nos loucos, de lunáticos, de tudo e mais alguma coisa, mas o que é certo é que o Orbis foi uma cena incrível, em que punhamos ao dispor das pessoas panquecas, outros produtos que eram completamente saudáveis, fora da caixa, em que eu tenho a certeza de que não havia daquilo em mais lado nenhum, quer feito de uma forma única, o mais natural possível, e pronto, marcámos pela diferença e felizmente o Orbis acabou, não é por o negócio nos estar a dar, por outras razões minhas pessoais e familiares, mas a cena de tu perceberes, ok, fizeste a diferença, trouxeste algo diferente ao mercado, é incrível. Certo. É incrível, mas pronto, outros valores
mais altos se demonstraram e eu acabei por, não foi desistir, mas virar a página. É fechar um ciclo Exatamente. para iniciar outras Sim. coisas, outras novas aventuras, que Sim. também pode estar a precisar disso, não é? Porque depois também há esta questão dentro da maternidade e da educação que é, parece que quando tu és mãe, tu deixas de ter a possibilidade de ter sonhos e de fazer coisas novas. Eu percebo que existe aqui uma responsabilidade muito maior, Claro, não é? Claro, porque deixas de ser, de depender só tu, exatamente, mas achas que há espaço efetivamente para realizar outras coisas? O que é que tu sentes relativamente a isso? Imagina. Eu sei que é sempre uma pergunta muito complicada. É complicado porque, imagina, eu sinto esse espaço, o Ricardo dá-me esse espaço, toda a gente que está à minha volta dá-me esse espaço e são eles os próprios a dizerem, a dizerem o espaço que eu tenho, ou seja, acabam por acreditar mais em mim do que eu própria, mas eu não sinto que tenho esse espaço. E é isso que eu neste momento também estou a trabalhar comigo própria, porque eu não posso ser só a mãe delas. Ok, é isso que sou fascinada por ser a mãe delas, não é? Mas eu não posso ser só a mãe delas, eu tenho que ter espaço para outras coisas, porque também eu sentindo-me realizada enquanto mulher e não só enquanto mãe, acho que as vai fazer também, e na por cima elas são mulheres, não é? Acho que vou-lhes mostrar que, ok, tipo, nós, apesar de sermos mulheres e sermos mais, vamos conseguir atingir aquilo que nós queremos. Agora, eu também não sei o que é que eu quero. Mas está tudo certo, a questão é Sim, que está tudo certo, mas olha, é muito lindo aquilo que tu estás a dizer, porque é muito nobre. estás a dizer literalmente que eu amo ser mãe. Sim, é a melhor É coisa um que dos meus existe. propósitos de vida e tudo mais, mas há uma Bibiana que também quer se sentir realizada. Para além disso, não é só o ser o papel de mãe. Sim, E o facto de reconhecer isso já é muito bom. sim. O que vem daí a seguir, Pois. acredito que vais Certo. descobrir. Mas também esse porquê por trás, não é? De poderes dar esse exemplo às tuas filhas e para Sim. gerações futuras e para a próxima geração que aí vem, não é? Que se Sim, vai porque, tornar adulta. sim, e o papel da mulher neste momento é muito falado, não é? E elas sendo meninas, que vão ser mulheres, eu sei que poderei ser também um exemplo para elas isso, não é? E elas na por cima são muito seguidinhas, ou seja, elas exigem muito de mim, mas eu não posso só me resumir, entre aspas, muitas aspas, ao papel de mãe. Mas, Claro. o ter força e vontade de saltar fora, não é o saltar fora a 100%, mas o ir para outros caminhos, não é fácil. E ao mesmo tempo, estava tudo certo se efetivamente só quisesses ser mãe e Sim, assumir sim, aquele sim, papel de sim, mãe, sim, também sim. estava tudo bem. Claro. Porque também há pessoas que efetivamente Sim. querem só isso Uhum. e está tudo bem também. Sim. No teu caso, Exato. encontraste, ou seja, viste que precisavas de mais do que isso. Sim. E claro, eu acredito mesmo que o facto de também teres duas filhas num curto espaço de tempo, não É é? muito curto. Mudou muita 20 coisa. meses de diferença. É muito curto. Também fez com que uma nova Viviana também existisse. Completamente. Então, meio que quase até tivesse a descobrir quais são as tuas aptidões novas, o que é que te motiva, o que é que não te motiva. Então está tudo certo, tu passaste por essa experiência porque foi uma morte e um renascimento muito grande, uma transformação muito grande mesmo na tua vida. Porque a Viviana que era até ao dia 21 de setembro, que é que foi quando eu tive a minha segunda filha, era uma Viviana um bocado diferente, não é? Depois, quando a minha segunda filha nasceu, eu tive que me transformar outra vez porque já são duas bebés pequeninas a depender de mim. Não é que tivessem tipo a 100%, mas dependiam de mim. E tu conseguires descolar desse papel de mãe de qual tu és precisa é muito complicado. E depois eu puxei é culpada é ela, não é? Puxou-me assim uma fitinha do meu novelo e opá, isso tem-me desenrolado tremendas emoções e tremendas descobertas que às vezes não é fácil de lidar, não é? Claro. Mas pronto, estou no processo dessa descoberta e desse alinhamento que acredito que vou conseguir descolar-me um bocadinho do papel que é só ser mãe, que para mim pessoalmente não faz sentido eu ser só 100% mãe. Mas a gente acusa a pressão da sociedade de que tu tens de ter a tua vida figured out com esta idade, né? Tipo, 29 anos, duas filhas, como é que tu não sabes o que é que tu queres? Exatamente, Eu acho mas que é mesmo mesmo, não, sabes? sim, mesmo não tendo essa pressão da tua família,
do teu núcleo, não Sim. é? Do teu núcleo duro. Tens os outros. Tens os outros e tens as ideias que te foram Tens incutidas. porque mesmo quando nós dissemos que íamos fechar o Orbis, quando eu continuei a trabalhar, muitas pessoas chegavam lá, e agora, o que vais fazer da tua vida? Tu tens, não diziam a minha idade, mas pronto, tu tens 2 filhas, e agora, o que é que vais fazer? Vais ficar em casa? E eu, pois eu não sei o que é que vou fazer. Não sabes? não sabes. sei. Então, é pior, aquele julgamento básico, né? Que é tipo, então ela não quer fazer nada. Exatamente, quer ficar em casa. Sim. Quer viver às custas do marido. Com desculpa das filhas. Quer passar tempo com as filhas. Isso para muita gente não fez sentido. É muito podre esse julgamento e é muito importante conseguirmos desapegar-nos disso, porque a maior parte desse julgamento nem vem de homens, vem de mulheres para... Sim. Tu sentiste isso? Sim. Meu Deus. Sim, vem de mulheres para mulheres. Mulheres e que são mães. Que quer... Yeah. Epá, isto estava conversa de pano para mangas, porque eu tenho uma situação que partilharam comigo, que já foi há bastante tempo atrás, mas que eu sinto que continua a acontecer, que é, por exemplo, quando uma mulher se divorcia, as outras sentem que ela é uma ameaça para o marido. Contaram-me uma situação. Uau! É incrível, contaram-me uma situação. Isto já foi há 20 anos atrás. Momento fofoquice. Gente, escutem que isto traz insights. Que é, estava a pessoa que me contou isto a levar o puto à escola e não sei o quê, a cria, e vem outra dona de uma cria, né? Mamã, estás a ver aquela divorciou-se, nós temos de ter cuidado. E o pior disto, eu estou a tentar falar disto num tom de gozo porque é uma energia muito densa e que me fere muito como mulher, mas o pior disto é que isto foi há 20 anos atrás, mas continua a acontecer agora. Sim. Eu já ouvi pessoas, já acompanhei mulheres que passaram por esse processo e que sentiram um corte que, por mais que seja natural de casais amigos, porque já não é a mesma dinâmica, etc. Claro. Um corte diferente, um corte de rejeição, porque aquela mulher agora pode representar uma ameaça ao papel que nós queremos construir como exemplo do que é uma família, do que é uma mulher. E vir esse julgamento, sentires isso na primeira pessoa, eu sinto muito. Sim. Nós estamos a falhar contigo. Porque é essa a responsabilidade que eu sinto, nós estamos a falhar umas com as outras. Porque isto, se viesse de outra pessoa qualquer agora, de uma mulher para uma mulher, se for preciso mulheres que também são mães. Sim. Sabem o que é que eu sinto? Eu sinto que isto é muito ainda vem muito do sistema patriarcal. É uma matriz de dor. Mesmo. E que foi incutido nas mulheres, esta separação de mulheres que nada mais é para tentarem assumir um controle de nós mesmas, porque não é por acaso que muitas vezes agora se ouve e até o falso feminismo e tudo, porque é o extremo e eu não concordo, efetivamente, eu a nível pessoal, com o extremo de feminismo, que é apagar a visão do homem e tudo mais, mas eu acredito que seja muito... o falso feminismo também vem desta matriz de dor, da total separação que foi criada da mulher e que está na hora de nós pararmos, pensarmos efetivamente se isto é uma ideia nossa ou que nos foi incutida de há muito tempo atrás, até algo ancestral, que não foi por mal, mas que tem que ser... Sim, mas tem que ser retificado. Já estamos numa fase em que não há necessidade de ter que nos separarmos ou vermos a outra mulher como uma ameaça. Como uma competição. Porque aquela mulher, o facto de ter passado por um divórcio, por exemplo, não é? O facto dessa mulher ter passado por um divórcio... Ou querer fazer uma transição de carreira, tipo... Ou isso. Sim. Não tem nada de mal. Aliás, acho que deves auxiliar e perguntar o que é que eu te posso ajudar. Exato. Há algo que eu te posso ajudar. Esta é a verdadeira união. Pois é. Sim, e infelizmente não existe muito e este é o verdadeiro, também a verdadeira intenção deste podcast, é deixar aqui a semente, deixar o convite, uma reflexão para as pessoas fazerem, e está tudo bem mudarmos de ideias. Se nós mantivermos sempre com a mesma ideia, isto significa que nós estamos a evoluir e, portanto, acho que passa muito por este convite à reflexão. Acredito que tenhas sentido muito esta questão e talvez uma certa revolta em ti de ouvires isso, claro, e uma dor,
mas questionar aquela pessoa, perceber o porquê dela às vezes ser assim e tu se calhar tens um papel às vezes nessas pessoas que nem te passa pela cabeça, Mesmo. que é ver a outra realidade e Se perceber que... Porque às vezes pode ser até a coragem que tu tens que a outra pessoa cria e que não consegue. E então torna-se em frustração e é mais fácil apontar-te o dedo do que propriamente fazer também. No fundo, Sim, eu também ouvi palavras de ok, tiveram coragem, tiveste coragem, mas foi a maior parte do que. E agora, o que é que vais fazer? Pensaste agora comigo não mais duas filhas que não queres isto, vais querer outra coisa, mas não sabes o que é que queres. E é difícil, porque começas também a te questionar se realmente aquilo que tu estás a decidir se realmente é o certo, porque ainda por cima é uma decisão de fechar um negócio em que tinha pessoas envolvidas, não é? Tinha funcionários. Ou seja, eu não estava só a mexer com a minha vida, estava a mexer com a vida de outras pessoas. E ouvires esses julgamentos põe muita coisa em causa. Tens que ter mesmo a certeza daquilo que queres fazer e teres a pessoa certa ao teu lado para perceber que sim, é isso que é o mais certo e é isso que tens que levar para a frente. Mas é isso. O julgamento é muito complicado. Mesmo. Epá, estou muito emocionada. Estou mesmo muito emocionada com isto. Mesmo muito emocionada. O grande convite eu acho que passa mesmo por deixarmos esta semente ao longo da nossa vida. Acredito que as mulheres em geral e mesmo com outras mulheres sentem este julgamento perante a sociedade, perante as mulheres, perante os homens e deixar este convite, esta reflexão e estamos sempre a tempo de mudar, deixar o orgulho de lado. Está tudo bem em mudarmos os nossos valores em uma determinada parte da nossa vida, tínhamos nós a idade que tínhamos, e acredito que seja realmente este o grande objetivo também deste podcast, sabes? É mudar um pouco a mentalidade. E sermos humildes e reconhecer muito isto, porque eu própria acredito que já tenha feito alguns julgamentos nesse sentido, sem ser com maldade, não é? Nós todos temos julgamento, é a luz e a sombra, está em nós, mas estamos sempre em altura de mudar se nós quisermos. Sim, nós podemos escolher, não é? Sim, infelizmente sim. Sim, eu posso escolher. Temos essa liberdade. Certo. Este é o podcast Sentido e nós voltamos já a seguir. Meu Deus, eu fiquei tão emocionada. Nós tivemos de parar, por isso voltamos agora. E eu sinto que também foi o final deste. Faz muito sentido para mim que seja. Faz todo sentido para mim. Sim, obrigada. Faz sentido? Todo, completamente. E obrigada. Então, obrigada a nós por teres aceito o convite e por estares aqui a partilhar connosco. Nós vamos querer-te aqui outra vez para sabermos o desfecho da situação. Com certeza, aqui estarei sempre que vocês quiserem. Pronto. Obrigada mesmo e sigam estas pessoas incríveis, que é algo mesmo fenomenal. A sério. Obrigada, meninas. Gratidão. E então, fiquem desse lado, tem os links na descrição se estiverem no YouTube e vemos no próximo episódio, porque isto faz todo sentido. Beijinho. Tchau!